Muito bem, bom dia, meu nono ano. Bom dia para cada um dos nossos alunos. Bom dia também para os nossos colegas professores que estão aí acompanhando cada sala de aula, cada turma, tanto aqui na capital quanto pelo nosso interior. Bom dia, sejam bem-vindos. A gente vai começar com a língua portuguesa e posteriormente as outras áreas também irão passar por aqui, certo? Então, nesta hora do SAEB, neste nosso momento de língua portuguesa, vamos verificar o que a gente vai atentar, o que a gente vai estudar? Então, olha só, na aula de hoje nós iremos trabalhar com algumas notações especiais relacionadas aí ou à ortografia ou a recursos morfossintáticos que podem gerar efeito de sentido. O que isso quer dizer? Quer dizer que a forma como a gente escreve as palavras e também a organização das palavras dentro do texto, muitas vezes são manipuladas por quem escreve, isso mesmo, são manipuladas por quem escreve para gerar um efeito de sentido que é para reforçar a mensagem do texto, que tem uma finalidade bacana, bem interessante. E nessa aula, então, a gente vai atentar, a gente vai olhar para esse aspecto. Muitas vezes a gente acha que sintaxe é aquela coisa chata, né? Ah, sujeito, tipo de sujeito, predicado, tipo de predicado. E a gente acha que fica só nisso. Mas não. Vocês sabiam que as pessoas que escrevem poesia, escrevem música, utilizam esse conhecimento sintático para gerar um efeito de sentido bacana? Às vezes para que a estrutura, o tamanho do seu verso não fique muito grande ou não fique pequeno demais. Então, eles utilizam esse conhecimento sintático, isso mesmo, sintático, para criar um efeito de sentido. E é tudo proposital. Então, nesta aula, eu vou trazer para vocês alguns exemplos, alguns mecanismos que são utilizados por esses escritores de música e de poesia para construir o seu texto de modo a reforçar sentido e de modo também a conseguir que o tamanho do seu verso fique bacana, para que aos ouvidos musicalmente fique legal, ok? E aí, conforme a gente for vendo os textos, eu vou dando para vocês o nome de cada um desses mecanismos, ok? Então eu vou começar com um trechinho de música que se chama À Primeira Vista. Então, vou ler com vocês, não vou cantar, né? Porque ninguém merece a minha voz cantando. Mas lendo, eu consigo trabalhar melhor com vocês. Então, olha só. À primeira vista, vamos colocar a cartela no ar? Olha só. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Aí vocês vão notar comigo que há uma repetição desta palavra aqui. Quando. Quando. E aí, muitas vezes, é recomendado, quando nós estamos escrevendo, a gente ouve de maneira geral uma recomendação de que não é legal repetir a mesma palavra assim, em orações tão próximas, em frases, em enunciados tão próximos. Olha, não é bacana, não é legal você ficar repetindo. Só que aqui a gente está no campo da poesia, no campo da música. E aí, no campo da poesia, no campo da música, para gerar um efeito de sentido específico, às vezes um efeito de sentido mais musical, o autor, o poeta, ele deve explorar esse tipo de repetição. Mas é claro que tem que ter uma finalidade, tem que ter um objetivo. Não pode repetir à toa, porque eu não sei qual outra palavra eu vou usar. Não é assim. Tem que ter um efeito de sentido, tem que ter uma intenção, tem que ter um objetivo. No caso aqui deste texto, qual teria sido o objetivo deste autor ao repetir tantas vezes essa palavrinha quando? Vamos então voltar para o texto? Olha só. Então, quando ele repete o tempo todo essa palavra quando, a própria palavra quando estabelece para nós uma ideia de tempo. Então, se estabelece para nós tempo,
O que ele quer dizer quando ele repete tantas vezes essa palavra quando no início de cada verso, no início de cada oração? Ora, o que ele quer dizer é realmente enfatizar temporalmente, colocar no tempo exatamente essa situação em que ele estava sofrendo. Era quando ele não tinha nada, era quando tudo era ausência. Então, ele quer reforçar essa informação do tempo em que ele se sentia assim. Então, notem que em poesia, em música, nada é à toa. Até as repetições que em outros gêneros textuais, como, por exemplo, uma redação que a tua professora te pede, uma notícia que você vai escrever, repetição não é bem-vinda. Mas aqui, em poesia e música, esta repetição é bem-vinda quando se tem um objetivo, quando se tem uma finalidade. No caso aqui, o poeta, quem escreveu esta música aqui, repetiu várias vezes o quando, com o objetivo de enfatizar o tempo desse sentimento, o tempo desse sofrimento, vamos dizer assim. E aí, como é que se chama? Qual é o nome desse fenômeno? Quando se faz a repetição enfática e proposital de uma mesma palavra no início de verso ou, de repente, de um mesmo conjunto de palavras. Qual é o nome disso? Vamos na próxima cartela que eu mostro para vocês. Olha só. Então, o nome disso, gente, é anáfora. Então, a próxima vez que vocês ouvirem falar disso, de anáfora, não tenham medo. Anáfora é essa repetição enfática e proposital. Não foi acidental que a pessoa que escreveu esta música fez essa repetição. Foi proposital, foi de propósito com um objetivo específico. Então, a anáfora é o quê? A anáfora consiste na repetição de uma ou mais palavras no início de orações, períodos ou versos sucessivos. O que aconteceu aqui com a gente? A gente tinha justamente uma palavra sendo repetida no início de cada verso, correto? Então, vamos voltar para o conceito. Olha aí. É um recurso bastante utilizado em poemas e letras de músicas. Essa figura de linguagem também se dá pela utilização de pronomes demonstrativos e pronomes relativos que substituem palavras ditas em orações anteriores. Mas olha só, fica atento no seguinte, nessa questão da repetição de uma palavra, duas ou três, no início de cada frase, no início de cada verso, porque isso é que a anáfora consiste. Tá? E aí, contextualmente, a gente busca interpretar o que essa repetição quer dizer. Porque em poema, em música, a repetição não é à toa, a repetição tem uma razão de ser e a gente busca esse sentido. Ok? Então, vamos para o próximo texto. E nesse próximo texto, vamos explorar mais alguma ocorrência? Então, agora a gente vai de poema, um poema da Cecília Meirelles, chamado As Meninas. Olha só. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia. Volta para nossa cartela. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia. Seguindo a leitura, pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. Então, certamente neste poema, a nossa poetisa Cecília Meirelles buscou aí explorar e falar sobre essas meninas, provavelmente meninas da sua convivência, da sua infância, ou de repente ela já na fase adulta conviveu com essas meninas e escreveu aí um poema para esta convivência. Agora eu chamo vocês para uma interpretação. Vamos voltar para o poema? Olha só, em especial na segunda cartela, onde está o poema, vou chamar a atenção de vocês para cá, para esta estrofe aqui. Bom, ela está escrevendo um poema sobre quem? Sobre as meninas. É sobre elas que ela está falando, é sobre a Arabella, a Carolina e a Maria. Mas, quando ela vem para esta estrofe, ela quer enfatizar o pensamento das pessoas que se lembram e que se recordam, que conviveram com essas meninas. Então, o que ela faz? Ela escreve essa forma verbal aqui.
pensaremos. Ora, essa forma verbal, este verbo, eu posso atribuir a um sujeito? Posso atribuir a um sujeito que não está escrito aqui, neste verso, mas que eu posso descobrir. E eu posso descobrir como? Pela terminação verbal. Pensaremos. Quem é que pensaremos? Nós. Lembrou agora da aula de sujeito oculto? Pois bem, então aconteceu aqui, neste verso, uma situação em que o sujeito está oculto. Nós pensaremos. Eu não precisei escrever, eu consigo identificá-lo com o auxílio da terminação verbal e provavelmente a autora utilizou esse recurso do sujeito oculto para quê? Para que o seu verso estivesse na métrica correta, não ficasse grande demais e a musicalidade do poema fosse preservada. Olha só que interessante, ela utilizou um conhecimento sintático dela para que o seu texto tivesse aí a harmonia e o seu poema não ficasse grande demais, ficasse com o verso no tamanho certo. Mas ainda, vamos seguir a leitura dessa nossa mesma estrofe. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, uma que se chamava Carolina. Aí eu pergunto para vocês, quem é essa uma? Uma menina. Olha que interessante. Poderíamos ter escrito menina aqui? Sim. Uma menina que se chamava Arabella. Uma menina que se chamou Carolina. Notem que aqui a poetisa utilizou de fato aquela situação de não repetir uma palavra que já foi dita anteriormente. E ela constrói versos que omitem a palavra menina. A palavra menina não existe aqui e não existe neste outro verso. Entretanto, contextualmente eu consigo recuperar qual foi a palavra que foi omitida. Então nota que o conhecimento sintático permitiu à autora construir versos que mantêm o seu tamanho, que não ficam compridos demais. Porque se ela fosse escrever uma menina que se chamava Arabella, uma menina que se chamava Carolina, esses dois versos ficariam longos demais e iriam quebrar a cadência do poema. Porque sim, poemas têm um pouco de música. E se o verso fica grande demais, o ritmo se perde. Então, neste breve verso aqui desse poema As Meninas, a gente viu dois outros exemplos de figuras que utilizam aí o conhecimento sintático para expressão. O primeiro caso é o caso da elipse, e que a gente viu aqui no exemplo de pensaremos. Então, na próxima cartela, eu tenho aí o conceito de elipse. Olha só. Então, o que é a elipse? A elipse é uma figura de linguagem que acontece quando há omissão de um termo que pode ser subentendido no texto. Foi o que a gente acabou de ver aqui com o exemplo da forma verbal pensaremos. Eu consegui inferir que o sujeito disto aqui é nós. Por quê? Porque eu já tenho conhecimento aí da terminação verbal e o contexto, e aí eu consegui chegar a essa conclusão de que o verso, essa forma verbal é atribuída ao sujeito nós, correto? Seguimos com o nosso conceito. Neste caso, ocorre se uma palavra ou expressão for omitida e mesmo assim puder ser percebida como parte da oração. Vale acrescentar que esta palavra omitida não foi anteriormente citada e não torna a mensagem incompreensível. Foi o que aconteceu com aquele nós. Antes daquela omissão ali, a palavra nós não havia sido anteriormente citada em nenhuma parte do poema. Entretanto, quando eu cheguei aqui ao verso pensaremos em cada menina, eu consegui inferir qual era a palavra que foi omitida. E a omissão dela não causa problema de compreensão, até porque no original, sim, é assim, não tem escrita a palavra nós, mas eu consigo pescar. Então, neste verso aqui, eu tenho justamente um exemplo de
elipse. Olha que bacana. E por que que se utilizou elipse? Para preservar a musicalidade e a estrutura desse verso em harmonia com os demais versos dos poemas, perdão. E aí, então, entendemos o que é uma elipse. Mas, nesse verso, não tem só elipse, nesse poema, perdão. Tem também a zêugma, olha que bacana. E a zêugma também é uma omissão de elemento. Só que é uma omissão de um elemento que já está expresso na oração, que já apareceu anteriormente no texto. E, obviamente, para alguns gramáticos estudiosos da língua, a zêugma é considerada um tipo de elipse, tá? Então, onde foi que apareceu zêugma? Aqui, nesses dois versinhos, em que a palavra meninas foi suprimida, entretanto, ela já tinha sido referida aqui em cima. Então, fez-se a omissão de algo que já foi dito anteriormente. Então, nesse breve verso, nós notamos que a nossa poetisa utilizou elipse e utilizou zêugma para quê? Justamente para preservar o tamanho, a estrutura dos versos e assim o seu poema ter uma harmonia, não ficar com versos quebrados que quebram a musicalidade textual. Vamos seguir? Vamos adiante? Passando a zêugma, a gente tem mais um texto, mais um poema, no qual nós iremos notar agora uma repetição. E uma repetição que tem a ver com os sentidos das palavras. E acompanhem na leitura, olha só. É o poema Só para Jaime Ovalle. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei e aí o texto vai seguindo. Chamo a atenção de vocês para esse texto, para esse pedacinho deste poema. Chovia uma triste chuva de resignação. Ora, vamos lá. Quando ele fala chovia uma chuva, a gente fica com aquela sensação. Bom, se chovia, era chuva, não é, professora? Isso é uma repetição de sentido, ele está sendo redundante. Claro que em poesia poderia chover qualquer outra coisa, né? Em linguagem figurada, a gente mesmo diz no dia a dia, nossa, tá chovendo canivete, tá chovendo muitas coisas. A gente utiliza essa expressão da chuva com outros elementos. Mas no próprio poema já aparece, chovia uma chuva. Professora, isso não é uma redundância? Professora, isso aí não está errado? Isso aí não é pleonasmo? Não é o mesmo que entrar para dentro, sair para fora? Não é isso? Calma. Dentro desta poesia, esse chovia uma chuva não é um problema. Mais uma vez, eu repito e enfatizo para vocês. Em linguagem poética, em música, essas repetições podem acontecer, essas redundâncias podem acontecer, mas tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê. No caso aqui, qual era o objetivo? Qual era o porquê? Perdão. Notem que ele diz, uma triste chuva. Volta aqui para a cartela. Triste chuva. E ele já disse anteriormente que chovia. Então, este poema vai ter um tom melancólico, vai ter um tom triste. E dizer que chove uma chuva provavelmente reforça o tom dessa tristeza, o tom dessa melancolia. Então nota que não é à toa que ele diz que chove uma chuva. Essa chuva chovendo vai ajudar a construir para nós o quadro dessa negatividade, dessa tristeza, dessa melancolia que o eu lírico desse poema traz para nós. Então sim, dentro da poesia, essas repetições são também bem-vindas se tiver um objetivo, uma intenção. E aí, não é um pleonasmo vicioso, é simplesmente pleonasmo. E é um pleonasmo expressivo. Na nossa próxima cartela tem justamente o conceito disso, de um pleonasmo que é expressivo. Pode passar? Olha aí.
em literatura, né, é também denominado pleonasmo o reforço, né? É um reforço na expressão. E é uma figura de reforço dos sentidos, para enriquecer a linguagem do texto. Então, ali, o pleonasmo apareceu para reforçar um sentido que já estava aparente, que já estava acontecendo ali. Aquela melancolia exacerbada foi reforçada, beleza? E aí, para finalizar essa nossa conversa sobre esses recursos expressivos, a gente tem um texto 4, que é bem breve, e um texto 5. Olha aí, o nosso texto 4 diz: João pediu a mão de Maria em casamento. Olha só que interessante, ora, ele está fazendo um pedido de casamento e, obviamente, ele não vai casar só com a mão da Maria, não é? Ele vai casar com a mulher, com a pessoa, né? Com toda a situação ali, ele vai casar com ela e não somente com um pedaço que é a mão. Entretanto, faz o pedido e se usa a expressão, né? Você pede a mão em casamento. Nota, então, que uma parte da pessoa é tomada pelo todo. Olha que interessante. Temos um outro exemplo. Pode passar para o próximo texto. Aí, nesse outro texto, amo beber Nescau gelado. Quem nunca, hein? Nescau. Ah, quem não gosta? Tem gente que não gosta, mas é quase uma unanimidade. Amo beber Nescau gelado. Nota que a gente usa aqui o nome da marca, né? O produto não é Nescau. O produto é achocolatado em pó e tem de várias marcas, mas eu duvido que se você comprar um achocolatado de outra marca, você vai chamar pelo outro nome, vai ser sempre Nescau. Então, nota que a gente usa a marca pelo produto, né? E quem aí nunca foi no mercado comprar uma Adeline e assim por diante? Então, tanto nessa situação aqui em que eu utilizo a marca em lugar do produto, quanto no primeiro exemplo, né, no texto da mão do casamento, né, em que a gente utiliza uma parte do corpo representando o todo, a gente tem situações de metonímia. Então, olha só, o que é a metonímia? É justamente a figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra, com a qual haja uma relação de sentido. Então, a parte de uma pessoa representando o todo, a marca que representa o produto e assim por diante, tá? Quando a gente usa uma palavra em lugar de outra e as duas têm uma relação de sentido, a gente chama de metonímia. Beleza? Então, ó, nessa aula a gente ralou, hein? A gente falou de metonímia, falou de elipse, falou de anáfora, falou de tantos recursos expressivos. Vamos exercitar rapidinho? Olha aí, então, a gente tem um poema que se chama Trem de Ferro. Vocês vão ler com atenção, com calma, mais rápido, tá? É um poema bem bacana de ler. E aí a gente tem duas questões, duas perguntas livres. Olha só nossas perguntas. Pode passar adiante. O poema está em 2 cartelas. E aí a gente tem duas perguntas. Há vários trechos do poema em que há repetições da mesma estrutura frasal. Qual é o nome da figura de linguagem que se configura por esse tipo de repetição? E a gente falou dela aqui durante nossa aula, né? O que a expressão café com pão, repetida por 3 vezes no início do poema, pode sugerir? Então, interpretando o que isso iria significar. Rapidinho, vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente interage, tá bom? Então vamos fazer a nossa resolução aqui, que é bem simples, é bem pontual, mas que atenta justamente para essas repetições, né? Então, de fato, a primeira questão pergunta: há vários trechos do poema em que há repetições. Em avaliações externas, esse descritor vai sempre buscar falar de repetições, como é o caso da anáfora, repetições de sentido, como é o caso do pleonasmo, mas também das omissões, como é o caso da zeugma, como é o caso da nossa elipse e assim por diante, né? Então, são repetições e omissões que a gente tem que atentar dentro do texto e qual é o sentido disso, né? E aí, pergunta-se, qual é o nome da figura de linguagem que se configura por esse tipo de repetição? Exatamente, a anáfora. A gente falou dela logo no comecinho da nossa aula.
E aí eu fui um pouquinho mais além, porque a gente tem sempre que pensar que não é à toa que essa repetição foi colocada dentro do texto, conforme eu mostrei para vocês. Ou é um efeito de sentido que se quer buscar, ou é uma questão de estrutura do verso, tamanho do texto que tem que se manter harmônico, pontual, para que não se perca a musicalidade do poema. E aí a gente pergunta exatamente disso. O que sugere a expressão café com pão, repetida por 3 vezes no início do poema? Ora, se vocês leram o texto com atenção, esse poema aí, né, do nosso Manuel Bandeira fala sobre o trem de ferro. E ele vai descrevendo a viagem desse trem de ferro. Gente, quando ele diz no início do poema, café com pão, café com pão, café com pão. Ora, se eu tentarmos bem para essa repetição, para esse som, a gente vai ver que se trata, de fato, de uma sonoridade que sugere o som do trem. Não é? Então notem que nada é à toa, tudo tem um sentido interpretativo e é para isso que a gente tem que atentar, tá bom? No nosso AVA há mais questões que vão trabalhar com essas questões aí de repetições, omissões, anáforas, eudímas, elipses e assim por diante. Bom trabalho para as turmas, tá bom? Foi muito bom conversar com vocês. Wow.